A ideia de criar um curso de imersão em inglês não é nova. Existem empresas consagradas que oferecem esse serviço para profissionais que não têm tempo e dependem de um programa consistente com resultados imediatos. O que torna o Road Immersions um programa atraente é a condição de se apropriar do idioma ao mesmo tempo em que realiza uma viagem inesquecível. Isso sem dúvida favorece o processo de estudo ao transformar as intensas atividades em experiências prazerosas. A pessoa, quando está em processo de aprendizagem, inicialmente ela se sente inibida. Se ela é corrigida, aquela energia que seria direcionada para organizar o pensamento e estruturar a comunicação, ela é direcionada para um processo de autodefesa. Durante o processo de aprendizagem, ninguém é corrigido. Você será observado e no momento da coach session individual, você vai receber o feedback dos seus principais erros e traçar quais estratégias são necessárias para superar isso. During each day, you will be with your tutor one-on-one, and during this time, your tutor, while interacting and talking with you, will try to figure out what exactly might be some of the most common mistakes you would have. And from that, later on, each night for 1 hour, you'll meet with your tutor for a coaching session, which is just one-on-one, just you and the tutor, nobody else, so no pressure, not a classroom, you don't have to worry about performing well in front of anyone. We use a very personalized approach for learning, and at the end of each day, we will be working with the students one-on-one to reflect on their weaknesses, and we will pinpoint specific areas of language that need improving so that in the future, the next day, they can work on practicing that specific point. So one by one, we find out what are your strengths and what are your weaknesses for each student, because everybody learns differently, everybody is individual in the class, and we need to pay attention to specific errors. So we'd be going on a 15-day trip, excursion, checking out a couple different, different sites, different places, but also you would have a tutor sitting right next to you the whole time, helping you with the language along with any mistakes or any corrections that you might need for the day. Also there to explain to you the uses of language, or we'll be having a coaching session at the end of every day to go over these mistakes and also make sure that you take this knowledge with you to however you would like to apply it. We'll focus on one mistake until it's overcome. Once they overcome that mistake, we can work on something else. And this will make it easier on the student so they don't think like I'm doing all these things wrong. They'll only focus on this is the mistake I'm doing and this is how I can make it better. And as soon as they make it that better, without noticing, other things will also improve. Esse é o trabalho do tutor, diariamente, de forma progressiva, lapidando o seu inglês. A Universidade de Cambridge diz que você precisa de 350 horas de estudo dedicado para obter o seu teste de inglês preliminar. Nós vamos estudar 15 horas por dia, vezes 15 dias, totalizando 225 horas de estudo. 225 hours is a lot of English. It's a lot of time that you can spend using English throughout the day, doing things from when you wake up until you go to sleep, and you're staying in English for 225 hours. It's a long time, and it's good for you to stay in one language instead of switching back and forth from one English to another, to your native language. Road Immersions has a different way of teaching English in this way, and our philosophy is that by living your life in the language, you will retain more of the language that you can use later on. São poucos dias, mas o que acrescenta no vocabulário é realmente uma quantidade importante para a gente aí. I don't know, I think 15 days is actually pretty good because, if you're totally immersing yourself in the 15 days and those 15 hours throughout the whole entire time, you learn a lot because you're using it and you kind of instill it in your brain. So you're, constantly practicing and you use it. And so I think 15 days is good
because especially if you're doing it so much throughout the day, you might, you know, you're just thinking about it, doing it, you're probably going to dream about it too. So, you know, you'll end up just learning it just like that. Eu fiquei com o pessoal 24 horas por dia. Você tira vamos por aí, as 8 horas de sono. Eu fiquei com eles 16 horas, conversando, tendo que conversar com eles. Tá? Então não tem, você aprende por osmose até, né? Mesmo que você não queira, você acaba aprendendo. Foi isso que aconteceu comigo. Places that we're going to be stopping by these cities are must-see cities. We're going to be checking out a lot of things that even if I was on vacation here in California that I would love to go see. You know, we're going to be checking out San Francisco, we're going to be checking out Los Angeles. These are all places that everyday Americans go to travel and vacation to every day. And you guys will be immersed in this for 15 days. 15 days of fun and learning. Nobody but you. Durante todo o período da viagem, você vai estar em contato com a nossa central, recebendo mensagens de text message, exercitando a aula que foi estudada, exercitando o pensamento rápido e a comunicação escrita. A ideia de trabalhar uma central de text message é o pingo no i, né, do processo de aprendizado da escrita. Porque a todo momento você está ali recebendo, você vai ter que ler a informação e vai ter que devolver, né? Mandar uma mensagem de volta em inglês. Você vai exercitando também essa parte mesmo da escrita mesmo, né? De como colocar, a construir uma frase, construir ali uma resposta. Então realmente é uma forma de estar exercitando isso daí também e de uma forma natural, descontraída, sem ser aquela coisa formatada ali padrão que a gente conhece de sala de aula, né? Às vezes você tem um retorno, você fala alguma coisa para a pessoa, mesmo que você escreva errado, o retorno que ela te manda, você vai perceber que ela te respondeu a mesma coisa da mesma forma correta. Então acho que isso ajuda bastante as pessoas a aprender. Nós trabalhamos com no mínimo um nativo para cada 2 alunos. Isso significa que você vai estar o tempo inteiro ao lado de alguém falando inglês corretamente. One-on-one or 2-to-1 ratio of teacher to student is an incredible number. It really gives the teacher a time to know the student and to know why they want to learn English. A partir do momento que você faz uma viagem fantástica, você tem alguém do seu lado com compromisso de estar te ensinando, de estar trabalhando nessa evolução da sua linguagem durante 15 dias, né? Você envolvido com aquilo 15 horas por dia, sem que isso seja cansativo. Aí as pessoas falam, mas eu não consigo entender. Você não consegue entender na primeira e na segunda, mas com o tempo você vai entendendo. E eu me peguei, quando eu percebi que eu estava entendendo, foi quando eu comecei a entender assim, não prestar mais atenção, ficar tão preocupado em o que eles falavam, porque seu cérebro fica prestando muita atenção no lábio para você entender e de repente você descobre que você já está entendendo. É uma coisa comum e tem algumas coisas que é tão comum, é como você fala, oi, tudo bem, como vai, como foi seu dia. E com tudo isso você vai estar em contato novamente com o americano. Você está conversando com as pessoas o tempo inteiro aí. Então eu acho que é interessante uma viagem dessa. Para mim, foi muito gratificante até agora. Até a adolescência, você vivencia uma fase de inteligência fluida. Isso significa que o seu cérebro tem maior facilidade para fazer conexões e, portanto, maior facilidade de aprendizado. Quando você atinge a idade adulta, você está numa fase da inteligência cristalizada. Não significa que seu cérebro parou de aprender, só que ele precisa de estímulos específicos, diferentes do método tradicional. Professor, aluno, cadeira, sala de aula. Por isso escolhemos a viagem como fórmula de estímulo. Não deixaremos você se acomodar. Tem que sair da zona de conforto diariamente. From what we know about computers, we know how the brain works in a similar way. We intake information and we store that in certain places in our brain. And the way that we experience the world is filed in that way. So road immersions will help you to
organize your English so that you know when you need to say this, where it is in your brain, and you will pull that from your thoughts and be able to access that at any time. As much as possible, the voice in your mind has to think in English. It's not just thinking in your native language and translating, because your brain gets really tired. So you want to stay in that language and make your brain relax and be comfortable in that language. So that little voice that we have is always speaking English as well as our mouth. So that's the idea of the trip. That's why we stay from 7 in the morning until 10 at night. We stay in English the entire time. A viagem tem início em San Diego, onde durante os 2 primeiros dias, os alunos desfrutam da cidade que abriga belezas naturais e várias opções de entretenimento. Destaque para as praias, o Balboa Park com 15 museus, teatros, jardins e zoológico, o Gaslamp Quarter, que é uma importante área histórica de downtown e oferece agitada vida noturna. Bairros como La Jolla, Pacific Beach e Ocean Beach são opções de lazer com qualidades particulares. Old Town, que deu início à cidade e preserva locais históricos, e a Universidade da Califórnia, com uma infraestrutura que vale a pena conhecer. Lembrando que o primeiro dia será separado para as compras em um dos melhores outlets da região. Em seguida, partiremos para a cidade de Temecula, famoso centro vinícola ao sul da Califórnia, onde durante todo o dia desfrutaremos, além dos melhores vinhos da região, as atrações como a Old Town, que guarda marcas intactas da história com início no Velho Oeste. No dia seguinte, vamos conhecer Big Bear Lake, considerado o maior lago de recreação do sul da Califórnia, onde durante o verão oferece atividades aquáticas como pesca, caiaque e jet ski, além de equitação, caminhadas e mountain bike. No inverno se transforma em uma charmosa estação de esqui, proporcionando confortáveis ambientes em restaurantes cabana, além dos esportes de inverno. Na sequência, teremos 2 dias de glamour em Los Angeles, com direito a caminhada na Calçada da Fama, visita ao ponto mais próximo da placa de Hollywood, passeio na Rodeo Drive em Beverly Hills, Santa Mônica, terminando com a belíssima praia de Malibu. Já com o pé na estrada novamente, deixaremos claro por que Lulu Santos disse na música: "Na Califórnia é diferente, irmão". Ao atravessar a costa do Pacífico pela Highway 1, a natureza cria forma em um espetáculo de paisagens com contrastes entre o céu azul, o mar e os monumentais cliffs, que serão atravessados desde o ponto mais baixo aos altíssimos penhascos que oferecem paradas obrigatórias para fotos inesquecíveis. Após um dia e uma noite conhecendo cidades como Carmel, Big Sur e Monterey, durante uma travessia de 700 km, chegaremos ao nosso próximo destino, São Francisco. A cidade, que é considerada um centro de convergência cultural, será por 2 dias nossa sala de aula, e portanto faremos questão de visitar as ruas Haight e Eastburg, que se tornaram referência física do movimento hippie e contracultura, e que ainda hoje oferece todo tipo de expressões underground. Também conheceremos a Coit Tower, antiga torre com vista 360 graus da cidade, a Lombard Street, conhecida como Rua das Flores, a ponte Golden Gate, o Museu Exploratorium, o tradicional Cable Car e a cidade vizinha de Berkeley. Sem tempo para esfriar o motor, atravessaremos o deserto do Mojave, com destino a Las Vegas, a cidade criada para ser o playground dos adultos, sede dos hotéis e cassinos mais luxuosos e vibrantes do mundo, oferece diversão para todos os gostos. Espetáculos como Love, Blue Man, Cirque du Soleil e muitos outros podem ser aproveitados diariamente. Nesse imenso cenário, não deixaremos também de visitar a Fremont Street, antigo centro dos cassinos, e que continua se reinventando. Prova disso são os efeitos high-tech no teto de uma imensa estrutura montada para a cobertura da parte central da rua. Depois de tanta agitação, é hora de descontrair e relaxar em mais um cenário incomparável. Trata-se de Palm Springs, uma estância climática pequena e aconchegante, que atrai um grande número de golfistas e turistas. Conhecida como a Meca modernista devido sua arquitetura, os estudantes poderão aproveitar as piscinas com jacuzzi, passeios pela cidade e também pelos belíssimos canyons ao redor. Já de volta a San Diego, por mais 2 dias estaremos estudando durante os últimos passeios entre tantos que a cidade oferece, sempre considerando a melhor opção para integrar entretenimento e estudos, porque a forma mais eficiente para aprender um idioma em curto espaço de tempo também te leva aos melhores roteiros do mundo.